Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Naido Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é pra quem acredita. E toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina, galera. Vamos falar a respeito aqui do Brasileirão, porque o Brasileirão voltou e o bicho tá pegando, galera. Então, o que acontece, cara? Já tá rolando aí alguns jogos, né? Vou falar aqui a respeito aqui de quem está jogando hoje, que é o Fluminense, né? E o Corinthians vão jogar hoje às 9 horas. Então, o Fluminense está em nono, né? Na tabela do Brasileirão. E vai estar jogando, né, hoje aí às 9 horas contra o Corinthians aqui, né, no Maracanã. E amanhã, né, vai ter aí o Flamengo, que está em primeiro lugar, né, contra o Juventude, que é o 18º. Joga amanhã às 4 horas. Esse jogo é importantíssimo para o Vasco da Gama. Por quê? Porque o Flamengo ganhando o Juventude, cara, o Juventude permanece lá na oitava lá e não incomoda, né, o Vasco da Gama. Mas como bom torcedor que nós somos, vascaíno, nós vamos torcer para a derrota do Juventude, não para a vitória do Flamengo, né? Vamos, diga-se de passagem que é diferente, né? Torcer, né, contra o Juventude é uma coisa, né? Então, amanhã, né, a nossa torcida aí vai ser para que o Juventude não ganhe. E o Vasco também joga amanhã, galera. O Vasco joga amanhã contra o Ceará, né? O Vasco está em 15º colocado com 22 pontos e o Ceará está em 11º e vai ter o jogo amanhã às 8h30. O Flamengo joga, né, às 4 horas da tarde contra o Juventude e nós já vamos ficar sabendo, né, do que se passou nesse jogo. E o Vasco joga às 8h30 da noite, né, valendo aí a subidinha, né? Como a gente sabe, né, 3 pontinhos, vai a 25, então vamos entender o seguinte: se o Vasco ganhar do Ceará, vai a 25 pontos e ultrapassa o Grêmio por saldo de gols. A mídia está dando vitória do Vasco, né? 7 votos, né? Dizendo que o Vasco vai ganhar. E o empate, né? Lembrando que o jogo é em São Januário, galera. Então, as chances de vitória do Vasco realmente são muito grandes, né? Vamos, né, com o desfalque, né? Sem o Tietê, que está lesionado. Não sei se o Paulo Henrique também vai para a partida, porque sabemos que ele, né, jogou muito, né, com muito esforço na Copa do Brasil contra o Botafogo, então não sabemos se o departamento médico vai poupar o PH, né, na lateral. E temos também aí o desfalque de Lucas Piton, que também saiu lesionado. Mas provavelmente possa ser que o Paulo Henrique vá para o jogo. Mas aí temos aí também, né, na zaga agora o Ryan, né, Ryan não, né, Ryan é o moleque, né, cara, o atacante, né, o ponta esquerda lá que nós temos, né? Temos aí o Robert Renan, porra, é isso que eu queria falar, o Renan, galera. Robert Renan, não sei se ele vai usar o Robert Renan na zaga ou se ele vai continuar com o Hugo Moura e o Lucas Freitas. Mas ainda não vou trazer, né, galera, a provável escalação. Estamos falando aqui do Brasileirão, né, do que possa estar acontecendo. Então, o que acontece? O Fortaleza também está jogando hoje, e esse jogo interessa muito o Vasco da Gama, porque o Fortaleza, cara, e o Vitória estão na zona de rebaixamento. Então, o que acontece? O Fortaleza está ganhando de 2-0 do Vitória, né? Jogo bom para o Vasco, como todo mundo sabe, né? O Fortaleza está indo a 18 pontos. E o Vitória já tem 22 pontos. O Vitória está empatado com o Vasco. Então, se o Vitória ganha, filho, o Vitória ia para 25. E aí, filho, ia cair naquela situação. O Vasco seria obrigado a fazer, né, o ponto, né, os 3 pontos contra o Ceará para ir a 25 pontos para passar o Vitória em saldo de gol. Aí passaria o Vitória e passaria o Grêmio. O Vasco tem uma coisa de boa, galera. O Vasco tem um saldo de gol muito bom. Então o Vasco ele vai ultrapassando os adversários em saldo de gol. Ele vai empatando em pontos, mas porém o saldo de gol faz com que os adversários caiam. Então isso também é muito bom, você não levar gol. O Vasco faz muito gol, mas o Vasco também está levando gol. Então está empatando. Então o saldo de gol do Vasco da Gama é -1. Já os adversários estão com -7, -5, -8. Isso ajuda muito, né, o Vasco da Gama a não estar, né, declinando muito. Porém, o Vasco tem que ganhar, tem que somar ponto. Então ganhar do Ceará é importantíssimo para nós irmos para 25 pontos, passar o Grêmio, que no atual momento também está perdendo. Então, galera, é o seguinte, o Vitória tem 22 pontos e está perdendo.
Então vai ficar com seus 22. O Juventude joga amanhã contra o Flamengo. E aí, filho, a certeza é de que vai perder, porque o Flamengo, né, tá brigando lá em cima, o Flamengo não vai dar mole para, né, para quem tá jogando lá embaixo. O Fortaleza, com 18, também, né, já está ganhando. Então o Sport Recife está com 10 e vai pegar o Bragantino amanhã às 4 horas. Então, galera, é isso aí. O Brasileirão você não pode dar mole. O Vasco não pode perder para os times lá de baixo como perdeu aí, né? Empatando, perdendo para times que estão brigando, né, diretamente na zona de rebaixamento. Então, para a gente se afastar da zona de rebaixamento, parar de flertar com a zona de rebaixamento, o Vasco precisa vencer amanhã o Ceará, vencer bonito, pelo menos aí uns 3-0 para ficar bonito na fita, ficar com saldo de gol positivo, firme, para que a gente comece a avançar na tabela. Eu, com toda a fé que eu tenho e otimismo, eu sei que o Vasco vai começar a pontuar, porque parece que o Diniz está conseguindo encaixar aí o jogo direitinho. Os caras que chegaram também estão começando a treinar, estão começando a entender o que é jogar pelo Vasco da Gama. Então acho que nós temos tudo para dar certo. A única questão que está me pegando, cara, é essas substituições que o Diniz demora muito a fazer. E quando faz, filho, não tira o Verratti. E às vezes o Verratti está se arrastando dentro de campo. Ele alega que o Verratti é essencial porque o Verratti volta para ajudar na marcação, volta para ajudar na defesa. Mas, cara, quando o Verratti volta para ajudar na defesa, acontece que nós também ficamos sem poder ofensivo, pô. E aí o que adianta você ficar preso na defesa, ajudando os caras na defesa, e se você não tem ninguém também para atacar? Então nós temos que incomodar lá na frente. E o Diniz, cara, porra, ele é um bom técnico, mas ele é cabeçudo, ele é teimoso. Enquanto a mídia ficar perguntando por que ele não tira o Verratti, maluco, por teimosia, ele vai deixar o Verratti os 90 minutos dentro de campo. E isso só nos prejudica, porque se o Verratti fica 90 minutos dentro de campo, e o Verratti passa a não criar. Ou seja, o Verratti joga o primeiro tempo legal, aí no segundo tempo, se pelo menos na metade, né, nos primeiros 15 minutos ele deixar o Verratti, mas depois ele tirar, eu acho que isso agregaria muitos valores ao elenco, né? Ajudaria ao elenco a dar um refrigério. Ou seja, para mim, no jogo contra o Botafogo, ele iria colocar o DVD no lugar do Verratti, iria colocar o Andrés Gomes no lugar do Nuno Moreira, para poder dar um poder ofensivo, dar correria lá na frente. Ou seja, um contra-ataque mais veloz. Aí não, ele simplesmente deixou o Verratti, né, botou o DVD no lugar do Nuno Moreira. Porra, a DVD não joga ali, filho. Não joga bem ali, essa é a realidade. O DVD central é uma coisa. Ele jogando central é uma coisa. Ele jogando de ponta, porra, ofensiva é outra. Não tem explosão, porra, não tem correria. Então, mas, cara, o técnico é ele, né? Ele sabe o que está fazendo. Mas o jogo, você viu contra o Botafogo, o DVD não criou nada. Lá na frente ficamos sem opções ofensivas. E aí acaba que a gente só fica sofrendo ataque. Os caras ficam martelando até sair o gol. Graças a Deus, contra o Botafogo, não saiu o gol. A defesa se comportou, ele conseguiu reestruturar a defesa, jogou o Hugo Moura para a volância e trouxe o Robert Renan ali na defesa junto com o Lucas Freitas. E aí deu um alicerce ali na defesa. Mas tirando isso, filho, a gente fica sem ataque. E se você está sem ataque, você não incomoda o adversário. E se você não incomoda o adversário, infelizmente, o que nós temos é isso. Vamos ficar sofrendo contra-ataque, vamos ficar sofrendo ataque e o tempo todo bola alçada, o tempo todo chutando para o nosso gol, porque nós não temos um contra-ataque ofensivo que possa ser letal contra o adversário. E nós temos que assustar o adversário, que se você não assusta o adversário, filho, infelizmente, você fica na mão do adversário. Então, o Diniz tem que entender isso, que ele precisa assustar o adversário. O Vasco tem que assustar, o Vasco tem que pegar na bola, partir para cima, ir para o contra-ataque e chutar gol. E o Vasco não chuta gol. E isso faz com que o adversário fique tranquilo, fique bem, fique em paz e fique atacando o Vasco ali o tempo todo no seu campo, né, de defesa. Então, Diniz, acorda para a vida, meu filho. Está na hora de você acertar esse ataque aí. Ah, já está começando a acertar a defesa? Então começa a acertar o ataque. Está na hora de começar a entender que o Verratti tem que sair no segundo tempo, pô. Entrar aí o DVD, né? Entrar o Andrés Gomes, começar a botar os caras para poder ajudar nesse ataque aí. Matheus França, entendeu? Sabemos que o Felipe Coutinho cansa e hoje você tem o Matheus França para poder entrar. Ainda não está ainda no ritmo legal,
Ainda não se achou dentro de campo, mas eu creio que é um cara inteligente e um cara que vai conseguir se achar. E quando se achar, vai agregar muitos valores ao clube. Mas temos aí o Andrés Gomes, que está querendo jogar e pode ser o substituto do Nuno Moreira, porque é um cara que vai para cima, é um cara veloz, né? O Ryan é um moleque novo, então ele sustenta os 90 minutos ali, né, na jogada. Mas eu acho que tem que tirar o Verratti, galera. O que vocês acham dessa análise aí? Vocês acham que o Verratti pode jogar 90 minutos, que o Verratti tem condições ou não? Que o Verratti tem que sair no segundo tempo, tem que fazer como ele faz com o Felipe Coutinho, tira o Verratti, tira o Coutinho, tira o Nuno Moreira e começa a botar os caras para poder dar um refrigério no time. Dá um alô aí nos comentários aí, que eu acabo respondendo para vocês aí. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, né, compartilha para que possamos, né, chegar a mais vascaíno, galera. Tamo junto, aqui é o canal Desenhando Vasco, valeu!